Pessoal, estamos de volta com o nosso curso básico para o terceiro setor. Hoje iremos tratar sobre os tipos de organizações da sociedade civil, seus conceitos, características e passo a passo para a criação. Sou Frederico Pimentel, advogado. As associações civis sem fins lucrativos são entidades privadas formadas por um grupo de pessoas que visam sempre o bem comum. Esse bem comum pode ser de uma coletividade reduzida, se for um grupo de pessoas, por exemplo, um grupo de funcionários de uma empresa, um grupo de profissionais, ou então pode ser associações criadas para a coletividade em geral. Os objetivos sociais deverão ser discutidos por esse grupo de pessoas para delimitar a sua área de atuação. O Código Civil não estabelece número mínimo para se formar uma entidade, mas eu sempre entendo que um grupo mínimo de 10 pessoas é ideal para se iniciar uma organização, porque precisamos ocupar todos os cargos de direção. As sociedades civis sem fins lucrativos são entidades que inicialmente não necessitam de patrimônio para sua formação e normalmente são fáceis de administrar e possuem formas democráticas de decisão. Podemos ter diversos tipos de entidades sem fins lucrativos. Elas podem ser associações de bairros, de moradores, associações de grupos de profissionais, de grupos de funcionários de uma determinada empresa. Podem ser também as entidades que primam pelo bem comum, entidades que são de assistência social, saúde, educação, meio ambiente, que têm um objetivo de melhorar a vida de uma coletividade. O fundamento legal das entidades civis sem fins lucrativos está no nosso Código Civil. No seu artigo 44, prevê a existência das associações sem fins lucrativos. O 53 do Código Civil também estabelece que essas associações elas são sem fins lucrativos. Então, as entidades sem fins lucrativos elas não são sem fins porque simplesmente querem. Elas são sem fins lucrativos porque o Código Civil estabeleceu o tipo de sua formação. Os artigos seguintes do Código Civil, ou seja, dos artigos 54 ao 61, são as normas legais que vão definir a formação, funcionamento e a dissolução das entidades. Vou tratar agora do passo a passo para a formação de uma entidade sem fim lucrativo. É importante que a gente tenha em mente que esse passo a passo ele é apenas informativo, não há um regramento específico previsto em lei para sua criação. É apenas um passo a passo para que a gente possa saber onde iremos caminhar para a formação de uma entidade. Então, para a formação de uma entidade é preciso convocar pessoas que estejam interessadas nos objetivos comuns para a formação da entidade que se deseja criar. Então, é importante que as pessoas que vão fazer parte desse grupo que irá formar a entidade estejam certas do que precisam, estejam certas do que querem fazer. Após a convocação desse grupo de pessoas para a formação da entidade, é importante que se definam as tarefas de cada um. Uma das tarefas mais importantes para criar uma organização é você criar uma comissão para a redação do estatuto. O estatuto é a carteira de identidade, é a certidão de nascimento da associação. Então ela precisa ser discutida para que sua redação transmita exatamente o que aquele grupo de pessoas que se juntou para criá-la desejam. O segundo passo para a criação da entidade é a realização de uma assembleia extraordinária. Essa assembleia será formada por todas as pessoas que desejam criar a entidade. No início, na entrada dessa reunião, deverá ter uma lista de presença e um livro de atas, que esse livro de atas vai ser o livro de atas onde vão ser registrados todas as assembleias. É um documento oficial, que esse documento será registrado no cartório. Vai ser convocado uma mesa de dirigente para dirigir os trabalhos da assembleia. O presidente da mesa deverá ter um secretário para lhe auxiliar na formação e direção da Assembleia. O principal debate que deve ser realizado na Assembleia de Criação de uma entidade é a respeito do seu estatuto. Como eu falei,
o estatuto e a certidão de nascimento. É importante que esse debate seja bem feito e principalmente que seja auxiliado por pessoas técnicas que possam ajudar na definição dos objetivos sociais e nas obrigações constantes do estatuto. Também será realizada nessa mesma Assembleia a eleição para os cargos de criação. Primeiramente, eu vou definir e aprovar o estatuto. Com o estatuto aprovado, eu vou fazer a eleição, porque os cargos que as pessoas vão ser eleitas são os cargos que foram definidos no estatuto que foi aprovado. Todas as pessoas que, além dos que vão ocupar os cargos de direção, todos os outros associados são membros fundadores da entidade. A formalização do estatuto é um passo importante e essencial para a criação da entidade. Existem alguns itens que estão previstos lá no Código Civil, dos artigos 54 ao 61, itens indispensáveis que deverão conter no estatuto. Se algum desses itens não tiver sido contemplado no estatuto, esse estatuto ele poderá não ser registrado no Cartório Civil de Registro de Pessoas Jurídicas. Cláusulas indispensáveis que deverão constar no estatuto: nós temos os direitos e deveres dos associados, as normas de admissão, exclusão e suspensão de associados, as formas de dissolução da entidade, todos os órgãos deliberativos, seus poderes, tudo tem que estar descrito especificamente no estatuto. Das normas previstas no Código Civil, no ano de 2016, mais precisamente em janeiro de 2016, entrou em vigor o Marco Regulatório das Associações Civis. Neste marco foram trazidos alguns itens obrigatórios que são necessários para as organizações que desejam firmar parcerias com os entes públicos. A partir da entrada de vigor do Marco Regulatório das Organizações, todos os termos de convênios eles passaram a não ter mais validade. Os que já estavam em execução eles foram finalizados, mas não puderam ser realizados novos convênios. O marco regulatório trouxe novos instrumentos a serem firmados entre as organizações e os entes públicos para firmar as parcerias. Entre os requisitos trazidos pelo marco regulatório, nós temos um item, uma expressão que precisa conter entre os objetivos sociais da organização. É a promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social. Especificamente, isso é o termo que a própria lei traz. Na verdade, nós poderíamos usar qualquer termo que traduzisse essa ideia, mas para a gente não ter problemas quando um gestor público for analisar um estatuto, eu sempre sugiro aos meus clientes que tenha exatamente essa expressão em seu estatuto. Também deverá conter que, em caso de dissolução da entidade, os seus bens deverão ser repassados para uma entidade que tenha os mesmos objetivos parecidos com a entidade que se deseja ser dissolvida. É importante também que as normas públicas de contabilidade precisam nortear as atividades das associações. E essas normas, a definição de que a entidade segue essas normas, também precisam estar estabelecidas no estatuto. Com a finalização da Assembleia Ordinária de Fundação da Associação, passemos agora com o registro em cartório, no cartório de pessoas jurídicas, do Estatuto e demais documentos oficiais da entidade. O registro em cartório faz com que a entidade ela possa ter personalidade jurídica, para que ela possa existir no mundo jurídico. Então, o registro é uma etapa fundamental para que oficialmente a entidade possa existir. Após o registro em cartório, o próximo e último passo para a criação da entidade é o registro perante a Receita Federal do Brasil, para que a entidade possa ter um CNPJ, é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Após isso, nós temos o registro perante o município onde está fixado a sede da entidade, além dos demais alvarás de autorização de funcionamento da própria prefeitura e também perante o Corpo de Bombeiros.